Olá, nós estamos aqui para mais uma edição do CRC Cast, dessa vez a estreia de uma série de programas em parceria com a Receita Federal. E para o nosso tema de estreia, recebemos a auditora fiscal Daphne Calatroni, que vai nos esclarecer tudo sobre o Manual da Malha Fina das Pessoas Físicas e sobre a malha fiscal em geral. Daphne, é um prazer ter você no nosso CRC Cast. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou auditora fiscal. Trabalho na Receita Federal há 30 anos e nesses anos eu trabalhei na área de arrecadação e administração do crédito tributário durante 9 anos, trabalhei na tecnologia durante 10 anos e atualmente trabalho na fiscalização da Receita Federal e estou como chefe da divisão de fiscalização da Receita Federal na 7ª região fiscal, que envolve o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Perfeito, Daphne. Olha, nós recebemos muitas perguntas sobre esse tema. Nosso bate-papo aqui vai ser grande e tenho certeza que muito interessante. Primeiro eu vou perguntar, te fazer perguntas que nós recebemos do nosso público. A primeira delas é por que a Receita Federal não permite a entrega de documentos do contribuinte no ano calendário? No ano calendário, o volume de contribuintes que caem em malha é muito grande. Então, se todas as pessoas fossem entregar, seria um volume muito maior. O percentual de pessoas físicas que se regularizam da malha durante o ano, a entrega da declaração e o ano calendário é cerca de 60%, até o 31 de dezembro do ano. Então, esse é um percentual muito grande. Esse período a gente usa para autorregularização, que é o pessoal... os contribuintes se corrigirem os erros que cometeram na declaração, as fontes pagadoras corrigirem a DIRF, os erros que tiveram, a DEMED ser corrigida pelos planos de saúde, pelos prestadores de serviço de benefício. Então, essas correções todas feitas, elas já liberam 60% das declarações em malha. E aí, quando passa para o ano seguinte, ficam pendentes de fato o que precisa da Receita verificar. Então, é por esse motivo que a Receita não disponibiliza, no primeiro ano, a entrega de documentos. Teria um acúmulo, na verdade, né? Daqueles que estão com a situação conforme e aí gostariam de adiantar esse trabalho, digamos assim, e aqueles que estão em malha e precisam se autorregularizar. Porque também poderia acontecer, por exemplo, da pessoa precisar corrigir, não, vou entregar logo o documento, achando que entregando o documento fosse ser resolvido. Então, ela entregaria documento e mesmo assim não resolveria o problema, porque ela teria que demandar a fonte pagadora, ela teria que ir em busca do plano de saúde para corrigir alguma informação que estava errada. Então, primeiro, a gente coloca a situação para o contribuinte, tente corrigir. Se não conseguir corrigir, depois você encaminha os documentos. Perfeito. Daphne, uma pergunta também que é muito comum é se, a depender do tipo de declaração que o contribuinte opta, a chance de cair em malha é maior ou menor. Isso procede? As declarações, os parâmetros de malha são iguais para todos os contribuintes, né? Iguais em que sentido? A gente fala que a malha fiscal, né, ou a malha fina, como a maioria da população conhece, ela é a fiscalização mais democrática que tem. Os parâmetros são iguais para todos, nas mesmas condições. Só que quem entrega no modelo simplificado, ele não tem despesa médica. Então, não tem como verificar despesa médica naquele modelo. Os rendimentos são conferidos no modelo simplificado do mesmo jeito que são conferidos no modelo completo. Então, o que se equivale, o que tem nos dois, vão ser verificados da mesma forma. Certo. Mas o que não tiver no simplificado, lógico que não vai cair. Mas, assim, os parâmetros basicamente são todos iguais para todas as declarações. Perfeito. Agora, sobre pré-preenchida, né? Desde que ela surgiu, há um entendimento de que quem opta pela pré-preenchida está livre da malha. Isso procede? Não é objetivamente liberado totalmente da malha, né? A gente bem que queria que fosse assim. Mas, assim, a pré-preenchida são as informações que a Receita já tem na sua base da declaração. Então, assim, claro que tem grande probabilidade de não estar na malha por
exatamente por falta daquela informação. Certo. Só que existem parâmetros que são por valores também na malha. Então, para esses parâmetros, independe da Receita saber aquela que você, por exemplo, pagou um alto valor de plano de saúde. Sim. Então, aquilo por si só, um alto valor de despesa médica. Às vezes você só cai em malha porque naquele ano, exemplo, fez uma cirurgia. Então, é um valor que destoa, né, no valor pago de despesa médica. Então, isso, por si só, gera uma malha de despesas médicas, né, de deduções, na verdade. E, com isso, pode cair em malha mesmo estando na pré-preenchida. Então, não é garantia que na pré-preenchida o contribuinte não cai em malha, por esse motivo. Perfeito. Isso é até um entendimento importante para aquele contribuinte que faz a sua própria declaração e com a pré-preenchida se sentiu assim um pouco mais tranquilo, né, pela entrega dessa obrigação. Então, mesmo que a pessoa opte pela pré-preenchida, né, esse tipo de declaração que a Receita já entrega alguns documentos, maior parte deles, é muito importante que o contribuinte cheque todas essas informações, certo? Com certeza. É muito importante essa conferência para verificar também se não está faltando alguma informação, porque às vezes tem muitas informações ali, mas não tem todas. Então, é muito importante essa checagem. E é muito importante também, super importante, que as pessoas, depois da entrega da declaração, verifiquem como a declaração foi depois do processamento. Normalmente, no período de entrega, uns 5 dias depois, no máximo, eu estou colocando um tempo máximo, o processamento é feito. É importante ir no site da Receita e olhar como está a situação, o extrato da declaração. Porque aí você tem informações de, tá, tudo bem, aquela declaração não teve problema. Isso acontece... Quem tem restituição fica de olho nisso. Sim. Mas quem tem imposto a pagar, normalmente, já entreguei, já paguei, não tenho nada a fazer. Ou se não, quem não tem imposto nenhum a pagar ou a receber, também entrega a declaração. Tô livre, não preciso me preocupar mais com isso. E às vezes cai em malha e fica com a situação protelando. Eu já vi casos assim. Entendi. E agora falando sobre a questão do extrato, né? Existem casos em que no extrato a Receita Federal especifica quais são as divergências e em outros casos esse extrato só traz a informação de que há alguma divergência. Por que isso acontece? Nos casos que a Receita tem nas bases da Receita Federal todas as informações daquela pendência, ela já aponta objetivamente qual é que aquilo está errado, né? Isso aqui, vou dar um exemplo. Um rendimento está diferente do informado pela fonte pagadora. O rendimento tributável daqui, que você informou, está diferente da fonte pagadora. Uhum. Isso objetivamente, nós podemos apontar porque a gente tem a informação dentro dos bancos de dados da Receita Federal. Mas quando você tem despesa médica que pode não ter sido informada por um prestador de serviço, pode acontecer de ter mais de um naquela condição. Então, não é possível que a Receita, não é juridicamente adequado que a Receita afirme que há uma pendência. Então, a Receita diz que é uma possível pendência para que o contribuinte comprove aquela situação. Por isso que algumas declarações a Receita informa que há uma divergência, e em outras situações ela informa que é uma possível divergência. Perfeito. Agora, em casos em que a pessoa física, né, o contribuinte tem ali uma divergência, mas ela não foi causada pelo próprio contribuinte, na verdade, provém de uma informação da fonte pagadora, por exemplo. Como que o contribuinte deve agir nesse caso? Nesse caso, é recomendável procurar a fonte pagadora e informar que a fonte informou errado aquele rendimento, demonstrar para ela esse erro e solicitar que seja corrigido. Isso também acontece com plano de saúde. Me reportaram já mais de uma pessoa que aconteceu com essas empresas que subcontratam os planos de saúde, Sim. que são operadoras de planos de saúde, né? Elas não estão declarando o valor total. Elas mandaram os comprovantes de rendimento para os contribuintes no CNPJ delas, mas na DEMED não está constando o valor. Uhum. Inclusive, eu vou
procurar verificar isso com mais detalhes, para verificar o que vai... Se tem alguma coisa, maneira da gente resolver essa situação. Mas o que acontece é isso. Então, a orientação entre em contato com a operadora do plano de saúde. Nesse caso, pode ter acontecido do plano de saúde ter declarado no CNPJ do próprio plano de saúde. Sim. E a operadora ter declarado um valor menor, que foi só o valor do rendimento que ela recebeu nessa operação que ela fez. Uhum. Então, isso também pode acontecer. E no caso aí, o comprovante de rendimento que foi errado para o contribuinte. Então, isso também é preciso observar, né? Se houver essa divergência, é importante olhar para isso. Se por um acaso, assim, supondo que a fonte pagadora ou a operadora do plano de saúde se negue ou que o contribuinte não consiga esse contato para essa correção da informação, existe alguma possibilidade da Receita Federal considerar aquela declaração daquele contribuinte e a correção desse erro? Então, no caso desse contribuinte específico, mesmo se ele não conseguir que a fonte pagadora ou, nesse exemplo específico, o plano de saúde corrijam a situação, ele vai apresentar os documentos dele, a declaração vai ser analisada e vai ser liberada. Perfeito. Por quê? Porque ele não pode ser prejudicado por um erro dos outros, ele tem os comprovantes. Então, é tratado dessa forma. Por isso é tão importante guardar os comprovantes, né? Não confiar nos comprovantes de terceiros, né? É importante ter o seu ali para essa contraprova. Com certeza. Agora, uma pergunta específica, inclusive enviada pelo nosso presidente do CRCRJ, Samir Neme. Qual a diferença entre a solicitação de revisão de lançamento e a impugnação? A solicitação de revisão de lançamento, ela é usada quando o contribuinte foi notificado pela Receita Federal, diretamente, sem que ele tenha apresentado nenhum documento anteriormente. O que acontece? Em algumas situações, novamente, vou dar como exemplo o comprovante de rendimento, mas existem outras situações em que a Receita tem todas as informações internamente e que ela tem todas as informações, ela lança automaticamente. Então, ela já emite uma notificação de lançamento imediatamente. O primeiro contato com o contribuinte é essa notificação de lançamento. Como a Receita já notificou imediatamente, ela dá a chance de solicitar a retificação desse lançamento, que é a SRL, conhecida, né, a sigla dela como SRL. Essa SRL é um momento anterior à impugnação, é uma etapa anterior ao contencioso com a Receita. Então, ela permite que seja alterado aquele lançamento sem ir propriamente, sem virar um processo, um ritual de processo administrativo, de defesa jurídica da questão. Inclusive, a SRL basta apresentar documento, não precisa apresentar mais nada. E existe uma outra situação em que também se usa SRL, que é quando a Receita intimou o contribuinte a apresentar alguns documentos e o contribuinte não apresentou documento nenhum durante o período que estava sendo aguardado os documentos. Automaticamente, o sistema emite uma notificação de lançamento também. Essa notificação já é excluindo todas as deduções que ele não apresentou naquele período, por exemplo, né? Ou outras situações que no caso, tenha caído em malha naquela situação, naquela declaração. E aí, nesse caso, também, como nenhum funcionário, nenhum auditor da Receita analisou aquela declaração, então dá-se a oportunidade de o contribuinte apresentar os documentos daquela declaração, os comprovantes dela, e com isso passar por uma análise de um auditor antes de ir para a impugnação propriamente dita. Perfeito. Daphne, agora sim, se você pudesse nos descrever os principais erros que a Receita Federal observa dos contribuintes, mesmo que sejam erros cometidos por profissionais da contabilidade que já têm bastante experiência, né, com esse tema, você poderia destacar os principais? Sim. Um erro muito comum, que não é nem por culpa de contador ou de quem fez a declaração, mas é um erro por esquecimento, que é não informar o rendimento dos dependentes. E isso cai muito em malha,
porque às vezes os filhos, quando estão ali entre 19, 20, 21 anos, às vezes trabalham durante parte do ano e a mãe esquece, o pai esquece de informar na declaração, às vezes nem fala para o contador que está nessa situação, que coloca o filho, que era dependente, sempre foi dependente, mas aquele ano ele trabalhou, então se ele é dependente, o rendimento tem que ser informado. Esse é um tipo de entrega que é bem comum, que acontece bastante. As outras tipos de pendência que são muito comuns são em relação aos comprovantes, às deduções. E aí eu vou fazer um alerta, né? Quando cai no parâmetro de dedução, a Receita fala das deduções, as pessoas só pensam em despesa médica. Mas não é só despesa médica. Dentro das deduções, a gente tem os dependentes, a gente tem a instrução, a gente tem, às vezes, pensão alimentícia, dependendo do caso. Então, a gente tem outras situações de deduções. Então, é necessário que o contribuinte apresente todos os documentos, porque se faltar um, ele vai ser glosado. Você tem que pegar a lista que tem de deduções e ir ticando lá um por um, porque a gente tem a lista de pagamentos da declaração e ir ticando um a um lá. A previdência privada, inclusive, se você for solicitado que você... todas as deduções, tem que estar todas as deduções lá. Então, dessa forma, você garante que nenhuma coisa vai faltar, para não ser impugnado por um documento faltando, sendo que você apresentou alguns. Isso é uma coisa, um alerta muito importante. Certo. Uma questão até recente é que agora os gastos com atividade física e academia também serão considerados como dedução. Isso procede? Não? A gente corta? Por favor. Tá, perfeito. A gente corta essa parte. Então vamos lá. Agora eu vou finalmente para a malha, né? Manual. Daphne, agora finalmente falando sobre o manual que foi lançado em julho pela Receita Federal. Eu queria que você nos explicasse se ele é a mesma coisa que o já famoso Perguntão. Como é que eles se diferem? O Perguntão, ele é um estudo, um compilado das informações para ser feita a declaração de imposto de renda. O manual, ele é da malha fina, são as informações para a pessoa sair da malha fina mais rapidamente, né? Esse é o nosso objetivo com o manual, facilitar a autorregularização. Esse é o objetivo desse manual da malha fina. E logo mais a gente vai estar divulgando nas próximas semanas. Eu vou falar assim, semanas, né? Para não dar uma data exata, mas nas próximas semanas a gente vai estar divulgando a segunda versão. Mas faremos versões incrementais dela. Perfeito. Então, a minha próxima pergunta era se teriam próximas versões, né? O que seria implementado. E, inclusive, a gente poderia, de repente, com perguntas recebidas aqui nos comentários do nosso vídeo, do nosso CRCcast, passar para a Receita Federal essas novas perguntas para que, quem sabe, elas possam ser implementadas no manual? Podem sim. A gente já combinou isso, né? Das perguntas serem enviadas para nós, né? E essas perguntas serem respondidas. Só que como não podem ser enviadas perguntas específicas com CPFs, informações pessoais, né? Porque isso a gente não pode tratar, né? Então a gente precisa... A gente até agradece essas perguntas, porque a gente vai acrescentando, incrementando nas próximas versões do manual, ele será objetivamente incremental, a gente pretende fazer o manual de forma incremental. Nessa próxima versão, o manual constará com um glossário, o perguntas e respostas, as dúvidas que o atendimento da Receita Federal nos passou, o que eles eram mais demandados na hora do atendimento lá, e as informações com base nos parâmetros que a gente tem dentro da Receita, né? O que cada parâmetro precisa de documento ser apresentado de uma forma mais simples. A nossa principal preocupação tem sido uma linguagem simples.
E nas próximas versões a gente vai acrescentar, inclusive, perguntas de contribuinte, dúvidas de contribuinte, dúvidas dos contadores. E essa parceria com o CRC do Rio de Janeiro vai ser muito importante para nós, com certeza. Excelente. Eu, como jornalista, fico muito satisfeita em ouvir, né, esse esforço de vocês de levar para uma linguagem mais simples. Tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Bom, você citou que um dos objetivos desse manual é justamente incentivar a autorregularização. Ela já é uma realidade? A autorregularização na malha já é uma realidade para a maioria dos contribuintes, para as pendências da maioria dos contribuintes? Com certeza. Da entrega da declaração em abril ou maio até 31 de dezembro do ano, 70% das declarações que caem em malha são autorregularizadas. É um percentual muito alto. Então, a busca da conformidade, a busca dessa autorregularização, em relação à malha, pessoa física, ela tem sido um sucesso para nós. É um case de sucesso da Receita Federal, com certeza. Excelente. E tem algumas outras iniciativas da Receita Federal para aumentar esse nível de conformidade do contribuinte? Sim. A gente tem a malha fiscal digital, que tem várias operações diferentes, né? Dentre elas, aqui uma operação que inicia com a 7ª região, mas que é feita para todo o Brasil. É uma operação que compara o rendimento, o que a empresa informa da SEF, como imposto a pagar de RPJ ou CSLL, imposto de renda pessoa jurídica ou contribuição social sobre o lucro líquido, e o que ela informa em DCTF. Então, com isso, essa operação, esse batimento é feito e, na sequência, primeiro a pessoa é enviada uma carta para a empresa para que ela se autorregularize, mostrando, verificamos essa divergência e corrija ou efetue pagamento, se for o caso. E depois, num próximo momento, é feito o lançamento de quem não se regularizou. Perfeito. Bom, Daphne, já estamos nos encaminhando para o final. Falta alguma informação que você acha imprescindível que a gente divida com o nosso público sobre essa temática? A Receita está buscando informar mais, de forma que o cumprimento das obrigações tributárias não seja um transtorno, flua de forma melhor e que o contribuinte saiba o que ele tem que fazer, o contador saiba o que ele tem que fazer e entregue para a Receita faça o trabalho dela. Então, é simples assim, tinha que ser simples assim. Eu sei que é difícil, não é fácil. O sistema tributário brasileiro não é fácil, mas a gente está buscando essa melhoria da comunicação, é um passo muito importante. A gente precisa melhorar a comunicação e a gente está dando alguns passos nessa direção. Isso é muito importante. Perfeito. Aliás, como eu disse no início, esse é o primeiro programa de uma série de podcasts que serão gravados em parceria entre o CRCRJ e a Receita Federal. Nós estamos, inclusive, aceitando sugestões de temas, não é, Daphne? Sim. Os temas que vocês gostarem... Os temas que vocês tiverem interesse em assistir a Receita Federal e o CRCRJ discutindo aqui no CRCcast, mandem para os canais de comunicação, tanto da Receita Federal quanto do CRCRJ, que nós teremos imenso prazer em tornar realidade. Daphne, eu gostaria de te agradecer muito pelo seu tempo, sua disponibilidade. Tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos que virão e você é muito bem-vinda no nosso CRCcast. Eu que agradeço a vocês a receptividade e também a atenção, e é muito importante a gente passar adiante essas informações, porque facilitando a autorregularização diminui o trabalho da Receita também, e com isso os contribuintes recebem restituição mais rápido, as coisas fluem melhor, né, de uma maneira geral. E estou à disposição para outros videocasts, com certeza. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada.